Olá, prosseguindo no estudo das parábolas do Evangelho, neste vídeo vamos examinar a parábola conhecida como a geração de hoje. Esta parábola está em Lucas, no capítulo 7, versículo de 31 a 35. Está também em Mateus, no capítulo 11, versículo 16 a 19. Eu vou seguir o texto segundo Mateus. Antecedendo a parábola, há um contexto que vai no capítulo 11 de Mateus, desde o versículo 1 até o versículo 15. E em decorrência dos acontecimentos desta etapa do capítulo 11, do 1 ao 15, Jesus apresenta a parábola. Eu vou ler o contexto para que a gente possa compreender o ensinamento da parábola. E aconteceu o quê? Acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E partindo ele, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: Que fostes de ver no deserto? Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas se então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais que profeta, porque este é de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então veja, neste momento, como disse ali no versículo 2, né, que João estava no cárcere. Ele tinha sido mandado prender por Herodes, não é? E ali estava preso, porque João, ele verberava diante de todo mundo que Herodes estava praticando adultério, porque ele tinha ficado com a mulher do irmão dele, Herodias. Aí João foi preso, estava no cárcere quando isto aqui aconteceu. Mais tarde, como nós sabemos, Salomé dançou para Herodes e ele prometeu para Salomé, se ela dançasse, o que ela quisesse, o que ela pedisse. Então, ela dança e pergunta para a mãe dela, Herodias, o que devia pedir para Herodes. E ela diz: pede a cabeça de João Batista. E foi o que aconteceu.
Herodes gostava de João Batista, ele não queria matá-lo, mas ele tinha prometido ali diante dos seus convivas, diante de todo mundo. E o valor de um rei está na sua palavra. Ele não podia voltar atrás. Então, mandou cortar a cabeça de João Batista. Isso aconteceu depois desses acontecimentos aqui. Mas Jesus já estava atento, estava sabendo o que estava acontecendo. Mas então ele apresenta, a propósito deste relato de Mateus, no capítulo 11, do versículo 1 ao 15, ele apresenta a parábola, que é a seguinte, que vai do 16 ao 19. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros, e dizem, tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes, porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então ele compara aqueles acontecimentos que envolviam João Batista e o próprio Jesus, que as pessoas ali criticavam João Batista e também a Jesus. Geralmente os religiosos, fariseus, escribas. Alguns foram batizados, alguns judeus foram batizados por João Batista, outros não, e criticavam. Dizia que João Batista, ele era uma pessoa tosca, uma pessoa grosseira, e que falava palavrão é uma maneira de dizer, né? Ele reverberava contra o próprio rei, enfim, eles o consideravam uma pessoa grosseira, e que, portanto, a verdade não podia sair da sua boca. Jesus, ao contrário, era uma pessoa amena, convivia nas festas, quando era convidado, era uma pessoa generosa, falava com bondade, com tranquilidade. Então havia esses dois extremos de como aquelas pessoas, fariseus e escribas e outros religiosos, tratavam João Batista e tratavam a Jesus. Aí ele compara. João Batista, que é grosseiro e tosco, não serve. Jesus, que é ameno e camarada, não serve. Aí ele compara exatamente os meninos, que era prática naquela época, certamente, né? Que cantavam nas praças. Tocamo-vos flauta e não dançastes. Aqui há uma referência a um momento de alegria, toca-se flauta. Porque o que se tratava de Jesus, o Filho do Homem, o Messias, que é o noivo, que veio para tirar a noiva, que é a igreja, os seguidores dele. Então havia as bodas, não é, do Cordeiro. Era o noivo, momento de alegria. Há uma referência aqui clara para o futuro, ele diria isso com clareza. Tocamo-vos flauta e não dançaste, quer dizer, não serve. Veio o Messias e não serve. Aqui continua, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Lamentações é o caso de seguir um funeral, né? O caso de uma morte. Jesus já estava antevendo a morte futura de João Batista, que ocorreria em seguida a este momento aqui. Então Jesus já está falando de duas situações futuras. Dele que anunciaria a si mesmo na parábola como um noivo e que os seus seguidores seriam a noiva, não é? Haveria então as bodas, como há na parábola das 10 virgens, por exemplo, não é? Onde há o noivo e há os seguidores. E depois, no caso de lamentações, e não chorastes. Está se referindo a João Batista. Olha que interessante, mas o centro da questão não é essa.
O centro da questão é como aquelas pessoas que criticavam João e criticavam o Cristo, por que eles faziam isso? Aí, então Jesus os assemelha a crianças. A criança não, a meninos. Aqui também é uma questão interessante, que em outra parte Jesus diz que nos convém nos comportar como crianças, aí como um símbolo de humildade, não é? Para que não guardar mágoa, não é? As pessoas que são serenas, humildes. Aqui ele está falando dos meninos, aqueles que brincam na praça, né? Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônio. Eles criticavam João, não é? Veio o filho de um homem, está falando dele próprio, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Olha que esta maneira de agir diante daquilo que não convém, porque por mais que se veja a verdade nas palavras de João Batista, ainda que ele seja, digamos, um tosco, não é? Eles não prestavam atenção na palavra, no sentido das palavras, mas na aparência, naquilo que convinha socialmente àqueles que estavam observando. Por outro lado, Jesus. Como que eles, olhando para Jesus, se eles criticavam João, então deviam aceitar Jesus, mas não aceitavam também. Este é o centro da questão. Não é? Olhavam para a aparência, os comportamentos sociais. É socialmente inaceitável João Batista, socialmente inaceitável, segundo as regras do tempo, Jesus, não é? Comilão e beberrão, não é? Amigo dos publicanos e dos pecadores. Eles observavam este aspecto da conduta social segundo as regras do templo. Da mesma forma, as regras do templo, olhando Jesus sob este prisma, olhando a João Batista sob este prisma. Então, as pessoas que estavam julgando, eles estavam julgando segundo convenções humanas. Aí Jesus encerra a parábola, que é um tema que ele volta a repetir mais tarde. Ele fala assim, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Quais são os filhos da sabedoria? A sabedoria aqui é de Jesus e de João Batista. Tanto João Batista como Jesus apresentavam a verdade, sinais de sabedoria, e eles próprios, tanto João quanto Jesus, eles confirmavam suas palavras pelas suas obras. Então, por isso que Jesus diz ali, para dizer a João, que ele fala assim, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, etc, etc. Quer dizer, são os filhos da sabedoria do Cristo. É para identificar a verdade, não é? Não é prestar atenção em como a pessoa que traz a verdade se está de acordo com o que eu me interesso ou não. É uma questão de conveniência. Isto é resultado da ignorância e do egoísmo. É coisa que hoje está muito presente. Aí o que ele diz? A quem assemelharei esta geração? Certamente ele falava ali daquela geração de religiosos, como o caso dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, né, que ficavam fazendo essas coisas. Ele volta a criticar novamente escribas e fariseus em inúmeras outras parábolas que nós já apresentamos aqui, não é? Mas está chamando a atenção o quê? A quem assemelharei esta geração? Qual geração? Só aquela? Mas hoje continua sendo da mesma maneira. Então nós podemos ampliar essa ideia de geração.
Que geração é essa? A geração que está diante da verdade trazida por Jesus, pelos profetas, por Moisés e agora pela doutrina espírita. A geração que está recebendo a verdade por estes meios. Quando vem a doutrina espírita, o que acontece? Não está acontecendo exatamente o que aconteceu ali e que Jesus fala: quem assemelharei a esta geração, semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros: tocamos-vos flauta, não dançaste, cantamos lamentações e não choraste? Mesma coisa. Como é que está sendo tratado a doutrina espírita? É muito interessante. Agora, é pelas obras que se identificam a sabedoria. Quais as obras que os espíritas estão demonstrando? Nós temos aí tarefas de mediunidade, tarefas de assistência social, tarefas de orientação pelo ensino da doutrina espírita. As obras, às vezes criticamos um orador, criticamos uma liderança, criticamos uma pessoa, mas precisa ver exatamente o quê? A sabedoria justificada pelos seus filhos. Esta é uma lição para hoje. São as obras, o resultado que aquela sabedoria produz. E aqui vamos trazer para o Espiritismo. Quais os resultados que o Espiritismo traz para aqueles que a estudam, que a vivenciam? Esta é a pergunta central. Muito bem. No próximo vídeo, nós prosseguiremos com o estudo das parábolas, a parábola conhecida como o espírito impuro volta à casa. Esta parábola está em Lucas, capítulo 11, versículo 24 e 26, e Mateus, capítulo 12, versículo 43 a 45. Lucas 11, 24 a 26, Mateus, capítulo 12, 43 a 45. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.